Este vídeo é uma compilação de diversas intervenções do Partido Operário Revolucionário nos meses de outubro e novembro de 2023, como parte da campanha internacional em defesa da luta e da resistência do povo palestino que tem sido brutalmente massacrado pelo Estado sionista de Israel há mais de 70 anos, mas especialmente desde o dia 7 de outubro de 2023. Existem manifestações massivas acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, onde o POR tem feito todo o esforço de participar com seus manifestos, suas bandeiras, palavras de ordem e intervenções públicas. Além das distribuições do boletim Nossa Classe nas portas de fábrica e colagem de cartazes nos corredores fabris para que os operários se informem e conheçam as posições classistas apresentadas pelo partido. Forma-se internacionalmente o embrião de uma frente única anti-imperialista para responder não só aos ataques de Israel, mas ao papel nefasto cumprido pelos Estados Unidos no Oriente Médio e no restante do mundo. O POR tem insistido na importância de que os sindicatos, centrais sindicais e grandes partidos ingressem de fato nessa campanha, mobilizando suas bases, discutindo com a classe operária e demais trabalhadores a organização da luta. O presente vídeo se complementa pelo conjunto de notas e manifestos que têm sido elaborados pelo partido ao longo desse período de luta, bem como pelo resgate de outros documentos elaborados em outros períodos. Esses materiais podem ser encontrados nos números 700, 701, 702 e 703 do Jornal Massas, até o momento da publicação desse vídeo. Boa noite, camaradas. Sou do Partido Operário Revolucionário. Nós viemos aqui com o nosso manifesto fazer a defesa incondicional da luta do povo palestino pela sua autodeterminação. O Estado sionista de Israel é um Estado assassino. É um Estado implantado pelo imperialismo, financiado pelo imperialismo e que está fazendo o assassinato do povo palestino, suas terras. Isso não é de hoje. As atrocidades do Estado de Israel é bem conhecido, os camaradas colocaram aqui. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é do internacionalismo. A gente tem que dar apoio incondicional. Não tem que fazer ressalva nenhuma, é incondicional o nosso apoio. A luta do povo palestino pela sua autodeterminação. A nossa tarefa é unificar os trabalhadores de todo mundo, a classe operária mundial, em defesa da nossa classe, contra a burguesia imperialista, que através da sua imprensa vai taxar o povo palestino de terrorista. Vai lá justificar que é sim possível, que é dever do Estado de Israel fazer o massacre do povo palestino. Não podemos aceitar. A gente tem que levantar em todos os países a luta anti-imperialista. A gente tem que defender uma frente única anti-imperialista, porque enquanto a gente não derrubar o imperialismo, a gente não vai conseguir derrubar o Estado de Israel. A luta heróica do povo palestino não pode ficar sozinha. A gente tem que se levantar, e a gente tem que se levantar unificado. Tem que participar de todas as manifestações aqui. Tem que se colocar e denunciar sim os governos burgueses que vão taxar o povo palestino e a sua luta de terrorista. Não temos que passar pano para governo nenhum, não. A gente tem que denunciar sim o nosso governo. Nosso governo não, o governo do PTB, o governo burguês, que não é nosso. É da burguesia. A burguesia que justifica os ataques ao povo palestino. A nossa tarefa, companheiros, é justamente fazer a luta contra o imperialismo, contra todas as sanções e contra todos os ataques que estão sendo feitos contra o povo palestino. É isso, combinado.
Viva a luta do povo palestino! Viva! Viva a luta dos trabalhadores palestinos! Viva! Palestina! Livre! Palestina! Livre! Companheiras, eu sou o Charlie, do Partido Operário Revolucionário. Nós estamos aqui também construindo essa atividade coletiva. Queria, portanto, fazer uma saudação a todos os companheiros, as correntes que estão nessa atividade pública, tal como tem acontecido em outras capitais. É preciso que os trabalhadores de Fortaleza, do estado do Ceará, também se ponham nas ruas em movimento, em solidariedade ao povo palestino, que é vítima de uma opressão imperialista impiedosa, uma opressão cruel por parte do Estado de Israel, que é um enclave imperialista no Oriente Médio, imposto por vontade do imperialismo norte-americano após a Segunda Guerra Mundial. Nós gostaríamos de começar dizendo, companheiros e companheiras, que neste exato momento, o Departamento de Estado dos Estados Unidos estão enviando um segundo porta-aviões para a região onde acontece a guerra. E o ministro de Estado dos Estados Unidos fez uma visita a todos os países da região, buscando alinhar esses governos a uma única linha, que é a linha de destruir o Hamas e entregar Gaza ao comando da Autoridade Nacional Palestina. Portanto, nesse momento, por mais que haja divergência entre nós que somos trabalhadores, que temos as nossas divergências, nossas linhas políticas e o Hamas, nossa solidariedade e nossa posição tem que ser a de bloco na luta com o Hamas, contra o imperialismo israelense. Esta carnificina que nós estamos vendo, essa limpeza étnica, ela é a expressão da crise mundial do capitalismo. Ela é parte de um processo de decomposição social profundo que tem levado a uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China e tem implicado o avanço da OTAN sobre as fronteiras russas, o que ocasionou na guerra da Ucrânia. Não temos que separar a guerra entre Israel e Hamas, entre a Palestina, e a guerra na Ucrânia, e a guerra comercial e a crise econômica mundial, porque é um processo único. E a solução que os trabalhadores têm que dar é ganhar as ruas de maneira geral para defender o povo israelense, mas também apontar a perspectiva da revolução proletária, da revolução social, para enterrar esse sistema capitalista, para encerrar, porque sem revolução proletária, sem superar esse sistema, não é possível construir uma sociedade livre de todas as formas de opressão, entre elas a odiosa opressão nacional. Um grande abraço aí do Partido Operário Revolucionário. No dia 19 de outubro vai acontecer um ato muito importante no Recife, às 17 horas, no Parque 13 de Maio. É um ato em solidariedade ao povo palestino. E esse ato acontece no momento em que ninguém pode ficar indiferente, porque é o momento em que o Estado de Israel, com apoio das potências imperialistas, está despejando uma quantidade de bombas nesse território que equivale a 1/4 de uma bomba atômica. E isso numa pequena faixa de terra do que antes era o Estado palestino. Uma pequena faixa de terra que tem mais de 2,5 milhões de palestinos que vivem como se fosse num grande campo de concentração, porque tem suas vidas controladas de várias formas pelo Estado de Israel. Então é o momento também da gente rechaçar, repudiar a campanha imperialista que trata os palestinos e o Hamas como terroristas, ao mesmo tempo em que oculta o terrorismo de Estado por parte de Israel, que se manifesta há décadas. Porque a gente precisa conhecer as raízes profundas desse conflito.
Essas raízes estão na criação do Estado de Israel, que foi apresentada como uma reparação aos judeus pelo Holocausto, mas que na prática serviu ao imperialismo para ter no Oriente Médio, um lugar de muitas riquezas, ter um enclave militar a favor da exploração dessa região. E para isso acontecer, é necessário eliminar, destruir o povo palestino. E é isso que vem sendo feito há décadas, com a cumplicidade, com a conivência da ONU, das potências imperialistas. Então é necessário saber que também, nesse momento, quais vão ser as vias de libertação do povo palestino. E essa libertação não vai ser pela via do nacionalismo religioso, ela vai ser pelos métodos proletários, ela vai ser pelos métodos da ação direta, do armamento das massas, das suas táticas para se defender de toda essa violência. E isso depende da gente constituir uma frente única anti-imperialista em defesa do povo palestino, unificar todas as campanhas que estão acontecendo nas cidades do Brasil e do mundo em defesa desse povo para pôr um fim a essa ação violenta de Israel e do imperialismo. Sabemos que essa luta, ela é parte da luta não só contra a opressão nacional que esse povo sofre, mas contra toda a exploração e toda a opressão. Então nós do Partido Operário Revolucionário reforçamos o chamado da Aliança Palestina de que todos estejam presentes nesse dia 19, quinta-feira, às 17 horas no Parque 13 de Maio, para defender de forma irrestrita a resistência do povo palestino, a defesa de que ele possa ter seu próprio Estado, contra a ação do Estado terrorista de Israel e principalmente contra a ação do imperialismo ali no Oriente Médio. E nós sabemos que essa luta, ela é parte da luta pela Revolução Socialista, né, e por uma Revolução Socialista mundial. Então, esse é o nosso chamado, para a gente estar todo mundo lá presente, fortalecendo as ações de solidariedade ao povo palestino. Boa noite, companheiros. Eu inicio essa fala primeiro saudando os camaradas da Aliança Palestina que estão organizando esse ato tão importante, porque nesse momento ninguém pode ficar indiferente ao massacre que está sendo cometido em Gaza, ao genocídio do povo palestino. Por isso, saudamos os companheiros da Aliança Palestina, saudamos os companheiros de todas as correntes, partidos que se somaram a esse ato. Esse momento é muito importante. A gente dá um grande grito contra o genocídio do povo palestino, que acontece sob a cumplicidade internacional. E é muito importante que a gente esteja na rua, no momento em que o imperialismo faz uma ampla campanha para despecer os fatos, para tratar os palestinos como terroristas, ao mesmo tempo em que oculta os mais de 70 anos de terrorismo promovido pelo Estado de Israel. Esse é o momento da gente estar unificado, chamando uma frente única, anti-imperialista, pela autodeterminação do povo palestino. Basta de massacre em Gaza, basta de genocídio do povo palestino, mas também é o momento para a gente refletir sobre quem vai ser capaz de libertar a Palestina, porque não podemos confiar nas soluções que venham pelas mãos da burguesia, seja ela de que lado for, porque sabemos que a solução da ONU dos dois estados tem significado o progressivo massacre e roubo das terras dos palestinos. O que se coloca é a defesa do fim do Estado de Israel e a defesa de um Estado palestino laico e socialista. E isso não vai vir pela mão das burguesias, vai vir pelas mãos dos reprimidos, com os seus métodos de autodefesa, com o armamento das massas para defender as suas vidas. Porque não é uma escolha. Confiar na burguesia vai levar à continuidade do genocídio. Por isso chamamos a uma frente única anti-imperialista e todo apoio incondicional e irrestrito ao povo palestino, que encontra os meios de se defender, mesmo diante do seco, mesmo diante do apartheid, mesmo quando lhe é negado ser um Estado e ter o seu próprio exército regular.
seus interesses econômicos no Oriente Médio. Esse é o chamado do Partido Operário Revolucionário. A nossa saudação aos companheiros da Aliança Palestina, a todos que estão aqui nas ruas nesse dia, e o chamado para a gente formar uma frente única anti-imperialista em defesa da autodeterminação do povo palestino e sem fileiras contra o marco temporal e o genocídio dos povos indígenas do Brasil. Companheiras, eu sou conselheiro da ABOESP pela região de Itapecerica, eleito pela oposição. Sou militante do Partido Operário Revolucionário. Companheiros, nós estamos hoje diante de um verdadeiro banho de sangue na Palestina. Não é possível a gente não erga em nosso país, assim como está acontecendo no mundo todo, uma resistência unificada, massiva e combativa contra o massacre imposto pelo Estado sionista lá na faixa de Gaza e na Palestina. Não é possível. A gente precisa constituir uma coluna unitária de todos os explorados da América Latina para dizer não a esse massacre. É preciso que a gente erga um movimento a partir das nossas reivindicações, fazendo a luta, ligando o combate com as reivindicações anti-imperialistas. Nesse momento está em curso uma ação do Estado de Israel para liquidar o Hamas. Nós, como uma organização marxista, temos todos os desacordos que vocês podem imaginar com a política do Hamas. Mas nesse momento, quando Israel volta suas armas contra o Hamas, que foi eleito pelo seu povo, não podemos fazer frente com o Estado sionista atacando o Hamas simultaneamente. Quem vai ter que acertar as contas com o Hamas, exercendo a autodeterminação, são os próprios palestinos. Nesse exato momento, o que cabe não é apoiar sua política, mas defender o Hamas e defender os palestinos contra o massacre que está em curso. Daí a importância da gente erguer a luta unitária do mundo inteiro, erguer as manifestações massivas e defender o armamento das massas para enfrentar a opressão imperialista. Não há outra forma de responder ao ataque de Israel se não for transformando essa luta numa luta de libertação nacional. Nós, do Partido Operário Revolucionário, estamos defendendo aqui que se constitua uma poderosa frente única anti-imperialista para expulsar o colonizador sionista e para organizar as massas. A unidade pacífica de judeus e palestinos e islâmicos naquela região depende de uma república socialista. Esse é o nosso norte estratégico e nós temos que começar agora enfrentando a guerra em Gaza. Viva a luta do povo palestino pelo direito à autodeterminação nacional e não à matança provocada por Israel. Estamos hoje, dia 29 de 10, na Avenida Paulista, no ato em solidariedade à luta do povo palestino e contra o Estado sionista assassino de Israel. Assim como no ato anterior, no domingo passado, é notória a ausência da classe operária organizada em seus sindicatos. Parte dessa ausência se justifica pela política rebaixada dos sindicatos centrais que não vincula a luta pelas reivindicações dos operários com a luta internacionalista em solidariedade ao povo palestino. Os operários de todo o mundo não devem acreditar nas falsificações e mentiras históricas sobre o confronto entre o povo palestino e o Estado sionista. A imprensa tem feito uma campanha contra o terrorismo
Hamas, quando o Estado sionista tem transformado os palestinos em escravos. O Estado de Israel, que é de fato um Estado da burguesia sionista, se impôs desde 48 pela via do poder econômico e das armas. Sobre o sangue, a pobreza e a miséria do povo palestino, se ergueu um Estado criado pelas potências que venceram a Segunda Guerra Mundial sob a direção dos Estados Unidos. A faixa de Gaza e a Cisjordânia foram divididas pela ação dos Estados Unidos, das potências europeias e pelo Estado sionista. A faixa de Gaza se tornou um campo de concentração onde impera a miséria e a fome. A Cisjordânia, por sua vez, está sendo anexada por meio de assentamentos judeus que se apropriaram do território palestino. A promessa de formar um Estado palestino não passou de uma farsa montada pelos Estados Unidos e demais potências. Aos palestinos não restou senão lutar corpo a corpo com uma potência militar ou se submeter à escravidão colonialista. A guerra que no momento se passa na faixa de Gaza está mostrando potência do Estado sionista com o apoio dos Estados Unidos e a União Europeia. Os palestinos não são massacrados por bombardeios aéreos sem ter como se defender. As forças sionistas estão para iniciar a invasão terrestre. A classe operária do mundo inteiro deve se unir e dizer: basta de opressão sionista e imperialista sobre o povo palestino. Esse é o ponto de partida para acabar com a matança e avançar na luta pela autodeterminação do povo palestino. Assim, chamamos as centrais, sindicatos e movimentos a se levantarem em defesa da expulsão das forças sionistas sobre o território palestino. Consideramos que a única forma de unir os trabalhadores judeus e os palestinos é a constituição de uma república socialista da Palestina. Viva a resistência palestina! Abaixo o Estado sionista e assassino de Israel! Nessa manhã, aqui na Avenida Paulista, estão os lutadores em defesa da existência palestina e contra o massacre imposto pelo Estado sionista de Israel. O mundo inteiro está se manifestando com milhares e milhares de pessoas nas ruas. A manifestação de hoje, aqui na Avenida Paulista, tem uma importância muito grande. Nós temos o Estado sionista de Israel, que é um verdadeiro enclave norte-americano, um instrumento do imperialismo, assim como a ONU. A vergonha que presenciamos com o massacre em Gaza não pode ser tolerada. Nós temos que utilizar os métodos da luta de classes. Nós, do Partido Operário Revolucionário, saudamos essa manifestação e colocamos a necessidade imperiosa de erguer uma frente única anti-imperialista. O movimento dos explorados tem de enfrentar o ataque sionista com os nossos métodos e tendo como perspectiva a República Socialista no Oriente Médio. Estamos do lado dos oprimidos contra o opressor. Incondicionalmente, de forma irrestrita, nosso lado é do lado dos palestinos contra o massacre em Gaza. Viva a luta da Palestina! Fazer a minha fala em nome do Partido Operário Revolucionário, que é uma das organizações que integram o Comitê de Solidariedade à Palestina. É importante que a gente esteja junto nesse dia, com milhares de pessoas, milhões de
mundo, na Europa, na América Latina, no Oriente Médio, nesse Dia Mundial de Solidariedade ao povo palestino. E a gente está aqui para dizer bem alto: basta de genocídio! Palestina livre! Esse é o nosso chamado. E a gente tem que saber que nesse momento, a cada 9 minutos, morre uma criança palestina assassinada pelas bombas financiadas pelo imperialismo estadunidense. E nesse momento, também é preciso saber que tem um povo que não só morre, mas um povo que resiste e luta contra essa ocupação colonial, contra esse enclave imperialista que é o Estado sionista de Israel. Então estamos aqui para saudar a resistência palestina. E se nós queremos o fim do genocídio, não basta o cessar-fogo, porque antes desses acontecimentos de 7 de outubro, já estava acontecendo um genocídio há décadas. E a gente tem que saber quais vão ser os caminhos para o povo palestino sobreviver e defender o seu território. Já houve a experiência com as burguesias árabes que capitularam e abandonaram o povo palestino. Já houve a experiência com o falso humanitarismo da ONU, que com a ideia de 2 estados, acoberta que dia após dia crescem as fronteiras de Israel. Então a solução, a libertação, a autodeterminação do povo palestino vai depender de uma luta operária e camponesa, uma luta anti-imperialista. Nós do Partido Operário Revolucionário chamamos a construção de uma frente única anti-imperialista em defesa da autodeterminação do povo palestino. Porque a Palestina só vai ser livre, só vai se ter um Estado onde judeus e palestinos possam conviver quando a gente tiver um Estado socialista lá nesse território. Essa libertação vai ser fruto da Revolução Socialista. Começa agora o podcast Massas. Intervenção do POR no ato em defesa do povo palestino, 4 de novembro de 2023. Viva a luta anticapitalista e o Oriente Médio vai ser todo socialista! Hoje, dia 4 de novembro de 2023, nós do POR estamos na Avenida Paulista em um ato mundial em solidariedade ao povo palestino. No mundo inteiro, os explorados condenam a matança na faixa de Gaza, falam um basta aos bombardeiros e aos tanques de guerra do Estado sionista. Somente a união dos povos árabes e persas no Oriente Médio pode derrotar o Estado sionista de Israel, os Estados Unidos e sua aliança imperialista. Está posta a defesa da nação oprimida contra a dominação colonizadora do imperialismo. E no Rio de Sangue, comprimido na faixa de Gaza, emerge o programa da Revolução Socialista. Nós do POR estamos pela resistência do povo palestino à dominação colonial e opressão nacional. Reconhecemos a profunda crise de direção revolucionária que tem impedido a luta pela união dos palestinos com as massas exploradas árabes, persas e demais nacionalidades para enfrentar e derrotar o sionismo e o imperialismo. Defendemos que a reconquista da Palestina e o fim da opressão sofrida pelos palestinos está na razão direta da luta por uma república socialista, que resultará da revolução social. Esta é a via histórica para unir os povos oprimidos, para derrubar o poder da burguesia feudal e expulsar o imperialismo, abrindo caminho para a edificação dos Estados Unidos socialistas do Oriente Médio. Viva a resistência palestina, abaixo o Estado sionista de Israel, o enclave do imperialismo no Oriente Médio. Viva a luta dos povos oprimidos. Insurreição armada do povo palestino e morte ao carniceiro sionista assassino.
Nós do Partido Operário Revolucionário estamos aqui nessa manifestação chamada internacionalmente em apoio e solidariedade à luta do povo palestino. Nossa mensagem, a mensagem do Partido Operário Revolucionário é de que chegou um momento em que não se trata mais de fazer lamentações, de fazer orações, súplicas, reivindicações que sejam de apelo. Agora se trata de agir. Não se trata mais de citar a matança, já é amplamente conhecida. A própria mídia burguesa está obrigada já a reconhecer a matança e a violência do Estado sionista de Israel, sob o pretexto de combater o Hamas, que na verdade é acabar de vez com os palestinos e anexar o território de Gaza. Quando dizemos que não se trata mais de fazer lamentações, nós estamos dizendo que é preciso agir. E agir, nesse caso, significa trabalhar para formar uma frente única anti-imperialista. Uma frente única que reúna os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos populares, os grupos de apoio à Palestina, numa frente que possa combater junto, desde o nosso país, com reivindicações próprias, para impor a esse governo, o nosso governo, que rompa as relações com Israel. É preciso, então, formar essa frente que vai trabalhar por combater a hipocrisia do governo burguês de Lula, que se diz se colocar em defesa do povo palestino, mas que não se movimenta. Se trata de, então, pressionar o governo de Israel para que pare com a matança através de um impacto econômico. Não se trata de fazer apelo, se trata do impacto econômico. Só assim o governo de Netanyahu vai parar com a matança. E nesse sentido, então, o governo brasileiro ele precisa romper com os acordos, com os negócios que ele tem com Israel. É bom lembrar que parte do armamento que as polícias do Brasil têm vem justamente de Israel. Ou seja, as armas que são usadas para matança nas favelas, para matança dos pretos e pobres nas favelas e para atacar as manifestações vem justamente de Israel. Por isso, uma frente única anti-imperialista será a única forma de combater esse governo. Então nós do Partido Operário Revolucionário estamos aqui para trazer a mensagem de que é preciso um combate real, não mais de apelos. Estamos numa grande manifestação hoje, com milhares de pessoas aqui na Avenida Paulista e na Consolação. Mas essa mobilização, ela precisa se transformar num combate efetivo. E isso se dá através de uma frente única anti-imperialista. Por isso, os sindicatos, as centrais sindicais e os movimentos populares têm uma grande responsabilidade de se organizar e de chamar um dia nacional de luta, com paralisações e bloqueios, para formar uma frente única anti-imperialista. Não é mais possível as manifestações que são passivas ou que são no final de semana. É preciso parar a produção social. É preciso vincular as manifestações em defesa da Palestina com as greves, com os bloqueios, com os piquetes e com as manifestações. Essa é a mensagem do Partido Operário Revolucionário nessa manifestação tão importante em defesa da resistência do povo palestino. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse formassas.org. Camaradas, estamos aqui em mais uma manifestação em defesa da luta e da resistência do povo palestino. Nós do Partido Operário Revolucionário estamos aqui para dizer em alto e bom som que o grande responsável pelo massacre, o grande responsável pela matança e pelo banho de sangue que está acontecendo agora na Palestina é o imperialismo que sustenta o Estado genocida e assassino de Israel. É o imperialismo dos Estados Unidos e o imperialismo da Europa. Por isso, o mais importante é defendermos uma luta anti-imperialista contra qualquer forma de opressão aos países pobres, aos países atrasados,
aos países semicoloniais, como é a Palestina, como são os países do Oriente Médio, como é o Brasil, como são os países da América Latina e da África. O grande responsável pela pobreza e pela miséria no mundo todo é o imperialismo. Por isso, não vai ter Palestina livre enquanto o imperialismo estiver de pé. Não vai ter nenhum país livre enquanto o imperialismo estiver de pé. Por isso, o nosso combate é ao imperialismo e todas as suas formas, que significa a violência praticada nesse momento pelo Estado de Israel. Significa os porta-aviões dos Estados Unidos colocados no mar Mediterrâneo, impedindo que as outras nações árabes entrem no conflito, impedindo que o Irã, impedindo que a Síria entre no conflito. Mas as massas estão em luta no Oriente Médio, milhões estão indo às ruas, milhões estão se colocando em defesa da luta do povo palestino. Na Europa, milhões estão nas ruas. Uma manifestação ontem na Inglaterra reuniu 1 milhão nas ruas. É preciso mostrar que a mídia está fazendo o seu papel. A mídia é o representante da burguesia. A mídia é aquele que mostra só um lado. E nós estamos aqui para mostrar o outro lado da moeda, que é o lado das massas nas ruas, nas massas se movimentando. A resistência do povo palestino se dá em cada uma das manifestações que estão acontecendo no mundo todo, inclusive essa aqui, nesse momento, na Avenida Paulista. Mas a resistência do povo palestino não se dá só pelas massas nas ruas, nos outros países. Se dá também lá dentro da Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A resistência do povo palestino se dá através do Hamas e dos outros grupos que estão lá resistindo da forma que é possível. Não podemos seguir a lógica do imperialismo de condenar o Hamas. O Hamas é aquele, com todas as diferenças que nós temos, é aquele que está na luta e na resistência concreta, na resistência direta do povo palestino. Nenhuma condenação deve ser feita ao Hamas nesse momento. A resistência do povo palestino se dá na solidariedade com as manifestações e se dá também na forma direta da resistência do Hamas. O que é preciso dizer? Que o Hamas não cumpre uma tarefa. Essa a gente precisa dizer. O Hamas não arma as massas. O armamento das massas é a forma concreta e histórica de combater a burguesia e de combater o imperialismo. É preciso o armamento das massas árabes, das massas palestinas. É preciso esse armamento para resistir à força e à violência do Estado sionista de Israel e do imperialismo. Por isso, camaradas, nós, do Partido Operário e Revolucionário, defendemos a constituição imediata de uma frente única anti-imperialista. Essa é a única forma de combater a violência e o massacre que acontece nesse momento. A luta anti-imperialista, ela começa no nosso próprio país, porque nós temos um governo federal que é pró-imperialista. Nós temos um governo federal que é o governo Lula, que é um lacaio do imperialismo. E nós precisamos combater o imperialismo a partir do combate ao nosso próprio governo, que não se movimenta em relação a esse genocídio que está acontecendo. O Partido Operário Revolucionário faz a defesa da Constituição de uma frente única anti-imperialista. Seguimos, camaradas. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista, do Rio até o mar.
Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Insurreição armada do povo palestino e morte ao carniceiro, sionista assassino! Insurreição armada do povo palestino e morte ao carniceiro, sionista assassino! A luta do povo palestino! Viva! Morte ao Estado sionista! Morte! Viva a autodeterminação do povo palestino! Viva! O Estado sionista vamos derrubar! E a burguesia vamos expropriar. Voz de piquete, tranca sua ocupação. Fazer revolução. Gaza, Brasil, América Central. A luta palestina é internacional. Gaza, Brasil, América Central. A luta palestina é internacional. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista do rio até o mar. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista do rio até o mar. Boa noite, camaradas. Eu sou do Partido Operário Revolucionário. Nós do POR estamos numa intensa campanha de apoio à luta do povo palestino, principalmente levando o boletim dessa classe nas portas de fábrica, conversando com os operários e mostrando a importância de entrar nessa luta, de participar da defesa do povo palestino e da condenação ao massacre que está sendo cometido pelo Estado sionista de Israel. Também estamos fazendo ampla campanha de colagem de cartazes pela cidade, principalmente pelos bairros fabris, onde os operários passam e precisam entrar nessa campanha. Por isso, nós, companheiros, viemos dizer aqui que a principal expressão da resistência internacional contra esse massacre tem sido as amplas manifestações pelo mundo todo. E no Brasil também tem sido assim, com manifestações importantes. Mas mais importante ainda, o que falta nessas manifestações? Falta a classe operária e os demais trabalhadores estarem organizados enquanto classe para participar dessas manifestações com seus métodos próprios de luta. Por isso, nós defendemos que os sindicatos, que as centrais sindicais, que os movimentos estudantis ingressem de fato nessa luta. Estamos vendo aqui bandeiras da CUT, da CSP, da CTB, essas bandeiras são importantes, mas é mais importante do que a representação dos sindicatos, é que os sindicatos convoquem as assembleias das fábricas, que paralisem a produção, que discutam com os operários, para que eles possam participar dessa campanha, usando seus métodos próprios, com as greves, com as ocupações, com as manifestações massivas, com os bloqueios de via. É assim que nós vamos combater esse massacre que está acontecendo contra o povo palestino. Nós estamos então levantando a bandeira de fora o imperialismo e os Estados Unidos no Oriente Médio, pela autodeterminação do povo palestino e por uma república socialista da Palestina, com a classe operária, com seus métodos próprios de luta. Essa é a forma de combater o que está acontecendo, esse massacre do Estado de genocídio de Israel. Companheiros, boa tarde, Natal, Rio Grande do Norte. Nós do Partido Operário Revolucionário afirmamos que o Estado de Israel é um Estado sionista, é um Estado artificial criado pelo imperialismo. Companheiros, é impossível a convivência de dois Estados. Nós sabemos que o imperialismo age de forma a oprimir os povos da Palestina,
arranca-lhes as terras e impõe, através dos Estados Unidos, um poderio militar, econômico e ideológico em todo o território da Palestina, como controle de todo o Oriente. Diante da situação, companheiros, não tem como não responder com o levante popular, com a revolução proletária socialista em defesa da Palestina. Parte hoje desse ato, nós, do Partido Operário Revolucionário, consideramos a solidariedade de classe ao povo palestino. Diante disso, companheiros, não tem como defender um levante das massas palestinas e de todo o Oriente Médio a favor de uma Palestina socialista e que é parte de todo o Oriente Médio, que será também socialista. Diante da repressão dos Estados Unidos e do Estado de Israel, o Estado sionista, companheiros, temos que dizer: fora Estados Unidos do Oriente Médio, abaixo o Estado sionista de Israel. É este o recado que o Partido Operário Revolucionário vem aqui dizer em Natal e todas as suas falas em solidariedade ao povo palestino. A unidade, a revolução socialista mundial com a construção da Quarta Internacional. Viva o povo palestino, abaixo o Estado sionista e fora os Estados Unidos do Oriente Médio. De manifestantes, com milhares de manifestantes, no Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo, dizemos em alto som, dizemos em alto som, basta de genocídio do povo palestino! Basta de genocídio do povo palestino! A cada 9 minutos, uma criança palestina é assassinada. Uma criança palestina é assassinada. Já são mais de 7.000 crianças mortas. Já são mais de 7.000 crianças mortas. Parte dos 17.000 palestinos assassinados. Parte dos 17.000 palestinos assassinados. Pelo Estado genocida e sionista de Israel. Pelo Estado genocida e sionista de Israel. Com hospitais. Eu estou aqui com o Oz do POR, Partido Operário Revolucionário, e eu queria saber, primeiro, a importância de estar aqui construindo esse ato, mesmo debaixo de chuva que está tendo agora, e além da importância desse ato em solidariedade ao povo palestino, qual é a melhor proposta que vocês veem para a resolução da questão palestina? Boa noite, os camaradas do Mesa de Debate e aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Nós do Partido Operário Revolucionário acreditamos que a grande importância da resistência se dá em duas frentes: a resistência do povo palestino. A primeira é a resistência direta, né? A resistência física, a resistência material, a resistência dos grupos que estão lá no campo de batalha, combatendo e resistindo ao genocídio do Estado sionista de Israel. Aí entra o Hamas, todos os grupos que estão lá resistindo. Essa é uma frente de resistência. A segunda frente de resistência são as grandes manifestações que estão acontecendo pelo mundo todo. São milhões de pessoas somadas, né? São milhões de pessoas nas ruas para defender a resistência do povo palestino e combater o genocídio. O Brasil, ele faz parte dessa resistência internacional, então essas manifestações que acontecem aqui são extremamente importantes. A manifestação de hoje, apesar da chuva, ela é muito importante. Mas o POR, ele diz que a gente precisa avaliar essas manifestações e perceber o que está faltando, o que a gente precisa para ir além, para ter manifestações ainda mais massivas, ainda mais fortes.
E é muito claro o que está faltando nessas manifestações. É a classe operária e os demais trabalhadores organizados enquanto classe. Porque é claro que tem trabalhadores aqui e que tem operários nessa manifestação, mas eles não estão organizados enquanto classe, através dos seus sindicatos, que não estão de fato colocando toda a sua força nessa luta. A gente está vendo aqui bandeira da CUT, da CTB, bandeira da Colutas, que isso é importante, mas eles estão aqui como representação. Não estão fazendo as assembleias nos sindicatos, não estão parando a produção social, não estão discutindo com os operários qual que é a melhor forma de lutar. Então essa é a diferença que nós defendemos e é o que acreditamos que está faltando. Por isso, nós do Partido Operário Revolucionário estamos, na medida das nossas forças, nas portas de fábrica, levando o boletim Nossa Classe, fazendo colagem nos corredores falis, para chamar os operários para as manifestações. Mas isso é insuficiente, porque os sindicatos é que têm um papel fundamental de ir nas suas bases, de parar a produção, de fazer a assembleia e trazer os operários enquanto classe. E por que isso é importante? Porque quando os operários participam das manifestações, eles participam com seus métodos próprios, que são as greves, que são os piquetes, que são os bloqueios de via, que são os trancaços, que são as manifestações massivas. Esses são os métodos da classe operária. E é com esses métodos que nós vamos derrotar o sionismo colonialista de Israel e a opressão que o povo palestino está sofrendo nesse momento. Essa é a mensagem do Partido Operário Revolucionário para o Mesa de Debate e para os trabalhadores. Vamos pressionar os sindicatos, vamos chamar a classe operária para estar presente nas manifestações enquanto classe e com seus métodos próprios. Beleza, valeu.